Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de fundamentos de agentes de inteligência artificial. No vídeo anterior a gente fez a nossa primeira versão, já integrando, as tecnologias que a gente viu no vídeo inicial da parte prática, o nosso primeiro notebook, já integrando tudo, já fazendo a coordenação do sistema multiagêntico, trabalhando ali com múltiplos agentes, várias ferramentas, criando um orquestrador, criando um fluxo de execução para as diversas funcionalidades que o sistema teria. E a gente viu na abordagem anterior que a gente expôs muito dessa solução, a gente fez handlers de ferramenta, a gente criou um fluxo para o agente welcomer para ele poder lidar com o histórico na interação da sessão. Então, acaba sendo, se por um lado, uma abordagem que é muito transparente para a gente que está desenvolvendo e acaba nos dando um certo controle para esse fluxo, por outro lado, acaba ficando muito complexo e muito extenso, Perde um pouco da praticidade no desenvolver. Então, o que a gente vai fazer agora é utilizar a facilidade que o framework de desenvolvimento de agentes nos oferece. Afinal de contas, a gente está utilizando aqui o Agno e a vantagem de utilizar esse tipo de framework é exatamente ter essa facilidade. A gente vai transferir essa complexidade para dentro do framework. E a gente vai ver como é que isso é executado. Então, vou fazer a instalação aqui das bibliotecas, passar mais uma vez a nossa chave para validar o serviço de inferência, fazer a importação das bibliotecas e, inicialmente aqui, eu vou fazer um debug false, porque depois eu quero mostrar para vocês o funcionamento desse framework por dentro. Em seguida, a gente vai fazer a criação do registro de agente, exatamente como a gente fez na abordagem anterior, mas na abordagem anterior a gente precisou fazer isso para o agente e para as ferramentas, porque a gente manipulou as ferramentas por fora, Por isso que é chamado de Open Loop para chamadas de ferramenta. Aqui a gente vai fazer isso de forma fechada. A gente vai criar as ferramentas, então a gente vai precisar apenas da ferramenta para a chamada de cotação e a ferramenta para a chamada de notícias. Então, vamos criar aqui essas ferramentas, a gente já discutiu sobre elas nos vídeos anteriores. Em seguida, a gente vai criar a ferramenta de Call Agent. Assim como a gente fez na abordagem anterior, a gente tinha um Call Agent, a gente vai fazer também aqui um Call Agent. Porém, nesse caso, eu não vou precisar de um handler de ferramenta. Então, aqui nesse caso, o que eu vou fazer é uma chamada de agente e as suas respectivas ferramentas, se tiverem registradas para esse dado agente. Então, por isso que é um Make Call Agent Tool. Mas, da mesma maneira que a gente fez na função anterior, eu tenho lá o Call Agent, ele recebe o agente, obtém o objeto, o agente em si do nosso registro, executa o agente e pega a saída do agente. Então, perceba que é muito mais limpo, muito mais rápido, muito mais objetivo a execução do agente. Por quê? Toda aquela construção de fluxo que a gente fez agora está sendo transferida para o framework. Isso vai continuar sendo feito, eu vou mostrar para vocês. Porém, eu transfiro essa complexidade para dentro do framework. Não é mais feita de maneira externa, aberta. Então, vamos executar aqui o Call Agent e vamos fazer o boot, Ou seja, instanciar os nossos agentes, iniciar o ambiente, fazer um verdadeiro boot, A gente vai passar mais uma vez aqui as instruções e quero que vocês percebam que agora, quando eu criar esses agentes, eu estou passando ferramentas para eles. Então, olha que interessante. Agora, esses agentes eles já são criados com a sua ferramenta. Ele já sabe qual é a ferramenta que ele pode utilizar. Então, caso ele decida utilizar essa ferramenta, ele já tem o acesso direto. Eu não preciso de um handler para fazer essa execução, porque o framework vai executar por baixo dos panos o código necessário para isso. Então, o agente de cotação, um agente de metadados, que vai chamar as notícias, e um agente analista. Perceba, o agente analista não precisa de ferramenta, porque afinal de contas, o analista ele vai receber a resposta dos outros agentes, vai compilar tudo isso num relatório. Nessa funcionalidade que a gente quer para o nosso sistema, além de ser, obviamente, um sistema conversacional, então, a partir daqui, a gente vai fazer apenas a instanciação do nosso agente welcomer de novo. A gente vai ter um agente que dá entrada nesse sistema, é aquele que recepciona o usuário, fala com o usuário diretamente e a partir dele todo o fluxo é executado por trás para que a demanda do usuário seja atendido. Então, você tem ali o welcomer agora, ele sendo um orquestrador desses fluxos, vamos validar isso, e agora a gente tem a criação do Run Welcomer, exatamente como a gente viu na abordagem anterior. Porém, perceba, agora eu não preciso criar todo aquele fluxo de interações, de sessão, chamada dos agentes. Por quê? Porque quem vai fazer isso agora, para mim, vai ser o próprio framework. Então,
essa função ficou muito mais simples para mim. Eu vou criar então a função interativa para abrir a nossa sessão, né? Aqui, como eu disse no vídeo anterior, é apenas um loop para manter uma sessão aberta, para a gente ter essa impressão de interação. E, finalmente, com tudo tendo sido criado, vamos fazer o boot e iniciar a nossa sessão interativa. Sistema pronto, vamos dar um oi aqui para ele. Oi, como posso ajudar você hoje? E vamos fazer, né, as demandas que a gente fez no sistema anterior. Então, eu gostaria de obter a cotação de Petrobras. Processando. E aí ele me trouxe lá, né? A cotação 32,18. Esse modelo, inclusive, né? Eu não destaquei, mas a gente não está trabalhando com a família Llama. Nesse modelo, a gente vai trabalhar com a família de modelos Qwen, tá certo? O modelo também é muito poderoso. A gente viu que o Llama é muito bom. E esse é o modelo aqui. Ele também tem uma eficiência muito boa também. Você vê que ele me trouxe um resultado um pouco mais detalhado, e eu não posso reclamar disso, né? Afinal de contas, se eu estou utilizando a ferramenta para tomada de decisão em sistemas financeiros, quanto mais informação, melhor, né? E principalmente informação ao vivo, né? Informação verdadeira do mercado. Ele está trazendo inclusive os dados atualizados no dia que eu estou gravando aqui, né? E aí ele tem preço de abertura, volume, enfim, diversas informações que estão atreladas ali à cotação. Mas eu não quero só isso, eu quero uma análise mesmo. Então eu gostaria de obter uma análise de Petrobras. Processando. E, bom, ele deu a resposta aqui pra gente. Análise de investimento. Ele traz novamente aqui a cotação. Ele traz a cotação, traz um contexto de mercado, principais desenvolvimentos corporativos, uma análise de tendência e uma conclusão, né? Petrobras mantém exposição à volatilidade, commodities, política regulatória, desenvolvimento corporativo. Investidores podem considerar reavaliar posições após a divulgação de resultados trimestrais. Então, realmente uma análise, né, tanto de preço, de aspectos, notícias, né, que podem sustentar, né, a tomada de decisão. Lembrando que a tomada de decisão é feita pelo investidor, né? A gente está trabalhando aqui com essa possível ferramenta para ajudar o investidor, a pessoa, né? De forma alguma isso pode se caracterizar a utilização de inteligência artificial para você fazer investimentos, pelo amor de Deus. Deixar bem claro aqui que essa é uma simulação de um problema de negócio e também que a tomada de decisão final é sempre do ser humano. E bom, vamos dar um encerramento aqui, mostrar para vocês. Mostrar que vocês viram que a complexidade ela foi reduzida. A gente conseguiu desenvolver a mesma solução com muito menos código. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que a complexidade ela continua existindo, só que agora por baixo dos panos. Ou seja, quem está desenvolvendo isso é o framework. E para mostrar isso, eu vou acionar o debug, o sistema de debug do Agno. Para isso a gente vai ter que reiniciar o ambiente aqui. Então eu vou fazer uma limpeza aqui das saídas, vou reiniciar o ambiente e vou executar essa sessão. Ele está executando aí. Aí agora, em vez de eu executar a forma interativa aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar direto o sistema, porque no método interativo, o debug vai ficar escondido para a gente. Então, eu já instanciei ali o registry, vou fazer o run welcome, e vou passar aqui uma entrada. Então, eu gostaria da cotação de exatamente a mesma tarefa que a gente passou, só para a gente ver como que ele funciona por baixo. Então, basicamente eu estou fazendo aqui é só executar o agente welcomer, que é o agente de entrada do nosso sistema, passando um prompt direto, em vez de colocar ele dentro do sistema interativo. E agora, olha o que a gente está vendo aqui. O debugger dele sendo executado. O que aconteceu aqui? As letras são pequenininhas, mas é só para vocês terem uma ideia de que quando a gente executou e chamou o agente welcomer, olha o que aconteceu. Ele criou uma sessão, ele chamou o agente, então o run start, ele passou as instruções desse agente, passou a mensagem do usuário, trouxe metadados ali, né, de execução do agente, trouxe a saída do sistema. Olha o que o sistema decidiu. Chame a ferramenta BRAP Quote mais o ticket e retorne as informações de cotação. Olha a tomada de decisão sendo feita aqui. Isso a gente fez no vídeo anterior, só que expondo tudo isso. Agora, isso está acontecendo por debaixo dos panos do framework. Eu estou mostrando essas entranhas para você. Mais métricas de chamada, isso você vai poder explorar, tá? É só você fazer o acionamento do debug exatamente como eu fiz. Então a ferramenta dá o resultado. Olha o resultado da ferramenta aqui, como ela vem. Bonitinho. Interessante, né? E, finalmente, você tem as informações que vão ser passadas lá para o usuário aqui na saída. Então, isso é para mostrar que, embora eu tenha reduzido a complexidade aqui no runtime do Python,
ficou um código bem mais limpo, bem menor, né? Se comparado à abordagem Open, a complexidade ela passou a ser administrada pelo framework. E perceba aqui, como a gente não tem o controle completo dessa execução, vai ser justamente por meio de um debugger que a gente vai fazer o acompanhamento do fluxo dessas aplicações. Basta que você trabalhe com o debugger ativado e aí você vai fazendo o controle ali da engenharia de prompt, ajustando parâmetros e, consequentemente, ir melhorando a sua aplicação. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Para esse vídeo é isso. Eu queria mostrar essa solução também. A gente viu do primeiro vídeo para esse a abordagem do problema, a pesquisa de possíveis soluções, técnicas, ferramentas. Fizemos 2 abordagens para construir um sistema multiagêntico que resolvesse o nosso problema de negócio. E se você gostou, lembrando que eu vou deixar o notebook disponibilizado abaixo. Explore o notebook, faça os seus próprios exemplos. E se você gostou, peço que curta, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo.